Olá, buscadores de conhecimento. Tudo bem com vocês? Meu nome é Vânia Almada, sejam muito bem-vindos ao meu canal e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo, gente, eu quero fazer uma reflexão, né, e quero contar umas situações que eu tive que reviver. Todo mundo sabe que eu estou fazendo acompanhamento com a psicanalista. Então, eu venho passando por alguns processos e no meio desses processos eu estou entendendo é, algumas crenças, eu estou entendendo alguns bloqueios e eu preciso compartilhar com vocês, porque esse canal é nada mais do que um diário da minha evolução, né? Quem está me acompanhando desde o início e assistindo os vídeos agora vai entender do que eu estou falando. Então, quero compartilhar com vocês mais um processo que eu vivi. E que processo foi esse? Esses dias eu passei novamente, né, por outras sessões com a psicanalista e estava tentando descobrir de onde que vinha esse sentimento de que eu tinha que trabalhar muito para conseguir algo. Ou seja, quero contextualizar. Eu me inscrevi para fazer uma formação da Sagrada Espiral Radiante. É uma formação que trabalha as energias e tal. Se vocês quiserem pesquisar mais sobre, os procedimentos são muito legal, enfim. Eu faço as sessões com a menina, a Carol, e calhou nesse momento de ter a oportunidade de fazer a formação. Ok. Nesse momento que eu falei, ok, eu vou fazer a formação, decidi ir. No mesmo instante, me vieram várias crenças, vários pensamentos que eu não ia conseguir porque eu não tinha recursos financeiros naquele exato momento para fazer minha inscrição, enfim, né? E o que aconteceu? Eu comecei a ter pensamentos acelerados, gente. Pensamentos acelerados sobre o que eu poderia fazer, o que estava ao meu alcance. E aí eu comecei a fazer mandalas, né? Que as mandalas me ajudam também. E aí comecei a fazer mandalas, abri minha lojinha de mandalas, eu faço operações no mercado financeiro. A minha mente começou a trabalhar ali todas as possibilidades que estavam ao meu alcance no momento, para que eu fizesse a inscrição, para que eu pudesse ir fazer essa formação. Só que ao mesmo instante eu me esforcei tanto pensando no que exatamente eu poderia fazer, e aí fui fazer freelance, e comecei uma movimentação. Ok, comecei essa movimentação com base na crença, nessa dita crença que eu estava conversando com vocês. Com base na crença de que eu ia ter que trabalhar mais, eu ia ter que me esforçar mais, eu ia ter que, né, eu ia ter que arrumar uma outra uma outra maneira de fazer o dinheiro vir até mim para poder conseguir e pagar minha inscrição para essa formação. E, gente, na minha mente eu pensei todas as infinitas possibilidades que a minha mente limitada pode ter. Não consegui uma resposta coerente com tempo hábil para fazer a inscrição. E o que aconteceu? Eu peguei e falei, olha, desisto. Desisto, tudo bem, se eu não for para formação, ok, não é para ser. E se eu conseguir esse dinheiro, tudo bem, faça, mas isso não vai mais me abalar, porque eu passei assim uma semana aqui, uma loucura, gente. Eu não sei vocês, mas quando aparece algo para fazer ou que tem prazo, começa a dar aquela acelerada e aquela ansiedade, vontade de fazer tudo ao mesmo tempo e bate o desespero. E eu tava assim. E chegou a data limite, né? A data limite que foi imposta no meu acordo com a menina que vai ministrar esse curso, essa formação. Eu cheguei no dia e falei, mandei mensagem para ela, olha, infelizmente eu não consegui o valor total, porque
porque isso e aquilo, e expliquei as minhas razões, né, que realmente não consegui o valor integral para inscrição. E ela falou, olha, Vânia, não, tudo bem, não se preocupa que vou, se até o último dia você tiver conseguido, eu consigo encaixar você. Tudo bem, já tinha desistido. 2 dias depois, já estava conformada que não ia rolar essa formação. 2 dias depois, né, de tudo isso, da data limite imposta, a menina entrou em contato comigo e disse, Vânia, olha, você não tem o valor integral, eu parcelo esse valor para você e você, se você quiser, claro, porque assim, eu fiquei pensando, você ficou com muita vontade de fazer essa formação, mas não conseguiu o valor integral e eu não posso deixar de. Eu não posso impedir que você faça essa formação só por causa desse valor, sendo que eu senti o seu real desejo, a sua real intenção de fazer. E aí eu parcelo, fez uma condição bem bacana que coube no meu orçamento que eu tinha no momento e acabou que eu fiz a inscrição, né? Fiz a primeira parte da inscrição. Depois de tudo isso, depois dessa loucura toda, me inscrevi na formação e eu fiquei pensando, cara, por que que eu fiquei totalmente desesperada, né? Para conseguir e tentando todas as coisas humanamente possíveis, não consegui. E quando eu deixei, larguei, soltei, né, desapeguei, que realmente não ia conseguir, tudo aconteceu. Consegui fazer a inscrição. Só que eu fiquei refletindo sobre isso e levei isso lá para minha sessão com a psicanalista. E aí fomos, né, fazer essa investigação, o porquê que eu, toda a minha vida, né, todas as coisas vieram com muito esforço, com muita trabalhar para tentar juntar um dinheiro, acontecia algo, trabalhar para ter que se alimentar, trabalhar ao extremo para ter que ter o mínimo ali para se alimentar, comprar as roupas mais baratas possível para que era o que dava. Enfim, gente, foram assim muitos mínimos com muito esforço, sabe? Assim, mínimo de tudo com um esforço extremo para ter o mínimo. E então eu comecei a investigar com a psicanalista, né, durante a sessão e me deparei com uma fase da minha vida, uma das fases da minha vida, que eu já falei para vocês que não tive pai presente, a minha mãe, né, meu pai abandonou minha mãe quando ela estava grávida. Só que a minha mãe, quando eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos de idade, a minha mãe casou novamente e, né, que é o meu padrasto que criou a gente até, enfim, até atingir a independência. Mas o que que acontece? Quando eu era, né, criança, nessa fase de criação, com padrasto e tudo, o meu padrasto, ele era uma pessoa de difícil convivência. Ainda é até hoje, mas enfim, é outro processo dele. De difícil convivência. Ele era aquelas pessoas, ele nunca foi de me agredir fisicamente, né, de botar de castigo, bater, dar, né, nunca foi. Mas ele era aquela pessoa que oprimia o máximo possível com as palavras. Por exemplo, quando a gente sentava para comer, ele ficava xingando que só servia para comer, era um bando de vagabundo que não fazia nada, que né, nananá, nananá, essas palavras bem pesadas para uma criança. Isso foi durante toda a infância e também foi durante toda a adolescência e até eu realmente sair da casa da minha mãe e viver minha vida porque não tinha como mais voltar. E o que que aconteceu? Eu cresci ouvindo isso. E ele enchia tanto o saco, falava tanto esse tipo de coisa,
principalmente na hora da comida, que era um pedaço mínimo de carne para cada um, que era muita gente, né? Hoje já entendo as razões, mas e o nível de consciência também já consigo compreender, mas é fato que aconteceu essas situações. E botava comida no prato, ia comer, e ele ficava falando isso e aquilo. Ok. Para eu não ter que estar ouvindo ele falar, né, falar principalmente sobre a alimentação, não ter que ficar ouvindo aquela encheção de saco, aquela pessoa, né, falando porque você tá comendo e você não tem como. Porque na época, gente, eu não tinha como trabalhar, né, eu não tinha idade, eu não tinha atingido a maioridade para poder arrumar um emprego de carteira assinada. Então, aí nessa época eu fui ser flanelinha, estacionar carro para poder ganhar dinheiro. Era um esforço gigante, deixava o meu filho com a minha mãe e ia. Enfim, comecei a me virar, gente, porque eu já tinha o meu filho, então eu tinha que alimentar eles e tinha que me alimentar também. E se o momento que eu não conseguia fazer isso, contava com o que tinha na casa da minha mãe. Porém, para poder comer e me alimentar, eu tinha que escutar tudo isso, entende? Então, eu fazia o máximo de esforço para ter dinheiro para contribuir, para me sentir merecedora de comer um prato de comida. Então, assim, quando eu cheguei nesse nível, né, na conclusão dessa história, desse embrolho aí, nossa, gente, aí as lágrimas foram, né? Porque você acha a ferida que tá te atrapalhando no momento, então é o momento de você de vir toda a emoção reprimida. Então, assim, foi uma fase, uns dias dolorosos, porque estão sendo os dias dolorosos para liberação, né, dessas emoções. Então eu cheguei nessa conclusão. É uma crença limitante, né, uma crença de autossabotagem sobre dinheiro. Então, para vir o dinheiro até mim, eu precisava ou preciso, né? Ou agora não mais, porque eu já tenho consciência dessa sombra, fazer um esforço tremendo, trabalhar ao máximo, fazer, né, para me sentir merecedora do mínimo. Porque assim, o valor da inscrição é o mínimo, gente. Então, assim, olha o nível de crença e olha a origem dessa crença. E foi para tudo isso, tudo na minha vida, até para fazer a faculdade, nossa, foi a fase mais difícil da faculdade. Eu trabalhava, fazia um estágio, pagava a faculdade e vivia com o resto que sobrava, ou seja, praticamente nada. Então foi assim, muito esforço, muito difícil, muito perrengue para ter o básico ali que era uma formação. Então, assim, foi, sabe, vieram à tona e, assim, eu tenho muitos outros tópicos que eu quero falar com vocês, mas eu não vou falar nesse vídeo, porque vai ficar muito longo. Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês aqui, de tudo isso que eu falei, primeiro que a terapia é de extrema importância para você descobrir a origem, todas as emoções que você sente, né? Todas as crenças limitantes, todos os traumas, todas as angústias que por mais que você não queira ir lá mexer, né? E me fuçar debaixo do tapete para tirar, para ressignificar, para, enfim, é doloroso, sim, mas é gratificante, porque uma vez que você tem consciência disso, você tem a sua liberdade, o seu poder de escolha, né? Que eu já falei em outros vídeos sobre o poder de escolha. Então, é muito bom quando você tem clareza, tem uma visão
certa sobre o que realmente aquela origem daquela coisinha que tá te atrapalhando. Então, assim, esses dias foi muito gratificante passar por esse processo, e assim, eu tô, né, é o autoconhecimento, gente, é ir mais a fundo dentro de você, das suas emoções. Então, se vocês estão nesses processos também, espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês, porque assim, a gente não é fácil, né? Sabemos disso, mas é gratificante, porque é como se você desfizesse uma voltinha da corrente. Lembra que a corrente é assim? É como se você desmanchasse uma voltinha da corrente que te aprisiona a algo, né? Então, assim, é uma sensação de liberdade muito grande. E, enfim, vocês só entenderão se vocês passarem por um processo de ir lá, né? Rever essas emoções. Então, assim, tem muitas outras que eu também vou trazer pra cá. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.